ficar sentado, não tem problema não. Eu quero ler a palavra de Deus, primeiramente em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 51. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51, 52 e 53. Depois eu quero ver lá em 1 Tessalonicenses 4. A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta, ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Agora eu quero ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13 ao 18, que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma palavra de consolo, irmãos, do próprio Jesus, através do apóstolo Paulo e também dos seus discípulos. Aqui a palavra de Deus está falando sobre a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição que haverá ressurreição dos mortos. É por isso que aqui diz aqui para nós não sermos ignorantes a respeito dos que morrem. Dos que morrem. Por quê? Porque eles hão de ressuscitar um dia. Porque ignorância em que sentido? Ignorantes de não saber, ignorantes no sentido de não conhecer, não conhecer o que está preparado por Deus para acontecer neste lugar, nesta terra, na vida de todos que estiverem vivos e naqueles que morreram. E aqui está falando para não ficarmos tristes com aqueles que se partiram, porque a palavra de Deus diz que um dia eles serão arrebatados, um dia eles serão ressuscitados, que fala da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição de Cristo, ela acontecerá na sua vinda, na vinda de Jesus, como nós vemos aqui, na sua vinda. Mas aqui eu quero falar um pouco da ressurreição. O que é a ressurreição dos mortos? O que se trata a ressurreição? Nós já lemos lá em Coríntios, em 1 Coríntios, que é necessário que esse corpo nosso,
esse corpo nosso corruptível, porque o nosso corpo, ele é corruptível. É um corpo que foi projetado, para viver muito, para viver eternamente até. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, o nosso corpo foi corrompido por causa do pecado. Adão e Eva pecou e houve lá a sentença de Deus para eles, por causa das suas transgressões, e o homem passou a ter um corpo corruptível. Adão não ia morrer, Adão morreu por causa das suas transgressões, mas Deus, ele providenciou algo para que esse corpo nosso um dia fosse transformado, um dia fosse totalmente diferente do que é hoje, um corpo glorificado. Nesse corpo nosso, nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Tudo está nos levando à morte. Verdade. Tudo está nos levando à morte nessa terra. Muitos já se foram. Se nós formos contar desde lá de Adão até hoje, são bilhões e bilhões de seres humanos que morreram. E vão continuar morrendo. E nós vamos continuar morrendo. Mas a palavra de Deus diz para que nós não ficarmos tristes com isso. Porque haverá uma ressurreição. E a primeira pessoa da ressurreição foi Jesus Cristo. Porque quando Jesus veio segundo a palavra de Deus, ele veio ao mundo. Eu estou falando segundo a palavra de Deus, irmãos. Há crenças e descrenças, nós estamos falando acerca da palavra de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para recuperar o homem, porque o homem estava perdido, o homem estava em decadência, está em decadência. E Jesus veio para isso. Jesus veio para resgatar o homem que estava perdido. E Jesus, para fazer esse resgate do homem, foi necessário que ele morresse naquela cruz. A cruz foi algo necessário para que Deus resgatasse o homem e trazesse o homem de volta para Deus, porque o homem hoje, ele não está nas mãos de Deus. Nós vemos que desde Adão até hoje, o homem não está nas mãos de Deus. O homem, ele faz o que ele quer, ele anda da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Faz coisas, atrocidades aí, que guerras, matam, mas Deus quis trazer Jesus para resgatar o homem novamente. Jesus foi necessário morrer para que nós hoje pudéssemos ter a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. E quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz que no terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus foi o primeiro da ressurreição, mas quando Jesus ressuscitou, nós temos que ver que não foi igual aos outros que ressuscitaram e depois morreram novamente. Muitos ressuscitam até hoje, homens e mulheres têm a capacidade de Deus de ressuscitar mortos ainda. Mortos ressuscitam ainda, mas vão morrer de novo. Nós vemos que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu. Ele voltou para o corpo dele, o espírito de Lázaro saiu do corpo dele e ele morreu por causa de uma enfermidade que ele teve. Mas Jesus foi lá e trouxe Lázaro de volta e curou a Lázaro. Mas Lázaro envelheceu e morreu também. Mas Jesus foi o primeiro da ressurreição, da ressurreição que Deus há de fazer na terra. O primeiro da ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus não foi diferente de tudo, de todos. Porque Jesus ressuscitou e não morreu. Jesus não morreu, ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que quando ele ressuscitou, ele foi ressuscitado num corpo glorioso. Isso é algo sobrenatural.
É algo sobrenatural, não é algo humano, é algo sobrenatural. Jesus foi glorificado. O seu corpo, ele foi transformado, modificado. E ele, nesse corpo, a morte não tinha mais poder sobre ele. É por isso que diz que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte, porque esse corpo glorificado de Jesus, ele teve a capacidade de não morrer mais, porque ele era humano aqui na terra. Ele veio como homem aqui na terra. E ele, quando o Espírito Santo entrou no corpo de Jesus e ressuscitou a Jesus e glorificou, porque é uma glorificação. Uma glorificação. Morre e ressuscita. E aqui Jesus, ele era um corpo diferente de toda a humanidade. Jesus hoje tem um corpo, para que os irmãos entendam, ele tem um corpo glorificado. Ele esteve, e quando ele ressuscitou, ele esteve entre os discípulos durante cerca de 40 dias. Ele teve entre os apóstolos e os discípulos. E também muitos viram ele. Foram muitas pessoas que viram Jesus ressuscitado. Porque eles tinham matado Jesus na cruz e agora estava lá Jesus ressuscitado. Mas notamos que Jesus, ele veio em um corpo diferente. Porque ali Jesus, quando ele estava no meio dos discípulos após ser ressuscitado, Jesus ele não estava mais da mesma forma. Ele tinha a capacidade de locomoção rápida. Jesus, se nós estivéssemos aqui, de repente Jesus aparecia aqui, ó. Ele atravessava a parede. Ele podia ir a longa distância num piscar de olho, porque o corpo dele foi ressuscitado gloriosamente por Deus. Aleluia. É um corpo glorioso. Não é um corpo que envelhece, não envelhece mais. É um corpo que Jesus morreu por cerca de 30, 35 anos. Né? Ele manteve aquela idade, ele manteve aquela forma de 30, 35 anos. A sua aparência não era a mesma mais, era uma aparência diferente, que até mesmo os discípulos não reconheceram ele primeiramente. Os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer a Jesus quando ele ressuscitou. Por quê? Porque a sua aparência já não era a mesma. O corpo glorificado, a aparência é diferente. Tá, irmãos? Mas o que eu quero dizer com isso é que Jesus foi o primeiro, mas a palavra de Deus, ela diz e ela faz uma promessa para todos, todos que morreram, aqui nós vemos aqui em Coríntios, 1 Coríntios, né, que Paulo fala de um mistério aqui. Ele fala de um mistério que todos dormiremos, né? Todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. Aleluia. Transformados. Um corpo transformado não é o mesmo corpo. Porque fala aqui que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, é a trombeta avisando a volta de Jesus, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só, e nós seremos transformados. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é duas situações, né? Duas situações. Quando Jesus ele voltar, porque ele é promessa dele que a Bíblia diz que ele volta, e nós vimos aqui que ele vai voltar na palavra de Deus. Quando ele voltar, a palavra de Deus diz aqui que aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, se naquele momento Jesus voltar e nós estivermos vivos naquele momento,
nós seremos transformados. Nós seremos transformados vivos, não experimentaremos a morte. Isso é poder de Deus. É por isso que Paulo diz aqui, ó, eis o mistério, vos digo um mistério. As coisas de Deus é mistério. As coisas de Deus, ela sempre é sobrenatural. Ela não é natural. É por isso que a nossa capacidade humana não consegue entender, não consegue compreender o que Deus tem para fazer. A nossa capacidade humana não consegue entender as coisas espirituais, o mundo espiritual. O mundo espiritual. Não consegue entender por completo. A gente entende por partes. A gente entende por partes, mas é algo muito além da nossa compreensão. É verdade. E aqui Paulo, quando diz que a trombeta vai soar, fala da vinda de Jesus que tanto nós ouvimos falar. Se eu perguntar aqui, quem já não ouviu falar da vinda de Jesus, todos vão falar, eu já ouvi falar, já falam que Jesus vai voltar. Ele voltará sim, porque é promessa dele voltar. E quando ele voltar, mas só que tem um detalhe, irmãos, que nós vamos ler aqui de novo. Tem uns detalhes aqui na palavra de Deus. Aqui fala que eu li aqui no versículo 14 de 1 Tessalonicenses, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. É um detalhe aqui, mas aqueles que em Jesus dormem. Quando fala dormir, aqui está falando da morte mesmo. Isso. Não é dormir de acordar, está falando da morte. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, assim como ele ressuscitou, e nós que estamos em Cristo, como o pastor Walter falou, aqueles que receberam Jesus na sua vida, né? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm Jesus na sua vida, né? Esses vão ser salvos. Isso aqui está falando da salvação, mas a ressurreição, ela vai deixar o nosso corpo igual a de Jesus. Aleluia. Esse é o grande mistério. O nosso corpo, ele vai ficar igual ao de Jesus, na mesma capacidade de Jesus, um corpo transformado. Porque a palavra de Deus diz aqui que aqueles que morrerem, eles vão ressuscitar naquele momento da trombeta, quando Jesus retornar. É verdade. E aqueles que estiverem vivos, ele vai ser transformado. Nós vamos ter uma transformação, uma glorificação de Deus, e nós seremos iguais a Jesus, com o corpo de Jesus glorificado. A nossa capacidade vai ser uma capacidade plena, vai ser uma capacidade total. Se hoje a nossa mente é pequena, se hoje a nossa capacidade de pensar, diz aí a ciência que nós só usamos 10% do nosso cérebro, 10% que é muito pouco, nesse momento, tudo vai ficar claro para nós. Nós vamos ter 100% da nossa capacidade humana, 100% daquilo que Deus projetou para nós, e tudo vai ser claro para nós, tudo vai ser real, tudo vai ser entendido naquela hora. Nós não vamos necessitar de mais nada, porque nós já conquistamos aquilo, nós já vamos estar em Cristo, Mas nota uma coisa, mas que Jesus, quando estava com seus discípulos, Jesus ele comeu, ele se alimentou junto com seus discípulos. Porque a capacidade humana de se alimentar não vai sair, porque Jesus se alimentou juntamente com os apóstolos, para provar que era ele que estava ali.
para provar que ele tinha ressuscitado. E nós vemos que quando Jesus ele voltou para o Pai, e lá estavam os seus discípulos naquele momento, tudo em volta dele, e Jesus ele subiu, ele voltou para o Pai e se assentou à direita de Deus. Naquela hora, os discípulos ficou tudo olhando para cima, tipo assim, olhando para cima, vendo Jesus ir embora, tristes. E agora? Jesus se foi, mas nesse momento apareceu um anjo perto de Jesus, perto dos discípulos, e diz assim: por que vocês estão olhando para cima, preocupados? Não fiquem preocupados, porque desse mesmo jeito que vocês viram Jesus subir, um dia ele vai descer também. Ele vai descer de novo. Ele vai descer de novo para resgatar todos vocês, porque ele cumpriu tudo aquilo que necessitava fazer. Sabe, a gente pode dizer que tudo aquilo que nós precisamos hoje na nossa vida, Jesus já fez. Tudo que nós necessitamos nessa vida, Jesus já realizou. Já realizou para nós. Então, nós só temos que crer. Nós temos que pedir, conforme nós já ouvimos a palavra do Senhor, temos que pedir. Nós temos que pressionar, não desistir, não desanimar. Ainda que o desânimo venha, nós não podemos deixar o desânimo nos abater, porque nós cremos em Jesus. Ele é aquele que vai nos garantir nessa terra. Ele vai nos garantir, porque Ele veio para isso. Ele veio para isso. Ele veio para resgatar. Às vezes aquele parente lá atrás que se foi, aquele parente lá atrás que se foi, ficamos às vezes pensando: meu Deus, aquele parente lá, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele vai ressurgir um dia. Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar um dia, mas num corpo glorificado, diferentemente dessa vida que nós temos aqui hoje. Lógico, essa vida aqui é uma vida material. Uma vida material. É por isso que Paulo diz aqui, é necessário que o corruptível, que é a corrupção, fala da vida que vai se esvaecendo, fala da deterioração de tudo. Aqui tudo é corrosivo, tudo aqui acaba. Essa cadeira, ela vai acabar um dia. Essa casa, ela vai acabar, porque ela vai envelhecendo, ela vai se corroendo, ela vai se corrompendo, tudo vai acabar. Mas naquele dia vai ser tudo diferente, porque Deus, Ele diz: farei novos céus e também farei nova terra. Aleluia. Novos céus e nova terra, porque essa terra aqui, ela está preservada para uma mudança total. Tudo vai ser diferente, não vai ser nada igual é agora. Esse corpo que nós vamos ter, vai ser um corpo que não vai envelhecer. Não vai envelhecer. Nós vamos ter uma idade média. Eu estou com 56 anos hoje. Mas se Jesus voltar hoje e eu for transformado, eu não vou ter mais essa idade. Eu não vou ter mais essa aparência. Não vou ter essa aparência. Porque lá no céu, a transformação é uma idade média, é uma idade jovial. É uma idade jovial. É por isso que tem um hino que diz assim: no céu não tem velhos, no céu não tem fadiga, no céu não tem dor. Por quê? Porque é algo que não é corruptível, é incorruptível. Como diz o apóstolo Paulo: importa que isso que é corruptível se torne incorruptível, porque Deus, Ele quis assim. Adão, ele errou.
Adão errou. Deus tinha um plano com Adão para que fizesse com Adão algo que espalhasse pela terra. Que Adão, ele tinha capacidade de não morrer, Adão. Mas Adão não tinha um corpo glorificado que nem a Cristo. Mas o corpo de Adão era igual ao nosso aqui, ó, igual ao nosso, dessa forma. Só que com Adão não existia dor, era pouco, não existia doença, não existia nada, não existia nem velhice na época de Adão. Não existia. O que trouxe esse mundo dessa forma aqui, irmãos, foi a desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Eu sei que todos aqui nós procuramos ser obedientes. Eu sei que todos nós aqui não somos perfeitos, porque Deus não está procurando perfeito. Deus não procura perfeito em lugar nenhum nessa terra, porque Ele sabe que Ele não vai encontrar. Mas Ele procura pessoas que estão com o coração aberto para Ele, né? Para ouvir, para melhorar, para aprender. Né? Porque é isso que vai nos tornar salvos. É isso que vai nos tornar salvos. É reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que Jesus, Ele é perfeito. O perfeito nos trouxe a perfeição e nos trará a perfeição. O perfeito que é Cristo. Por isso que nós, irmãos, não podemos nos condenar. Muitas pessoas se condenam. Muitas pessoas se condenam. Basta estar em Cristo. Basta estar em Cristo. Porque Ele garante a nossa salvação. Quer dizer, Ele garante não, Ele já garantiu a salvação na cruz. Ele já garantiu. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos hoje, para que o nome de Jesus seja glorificado. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, a palavra de Deus. No versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5, diz assim, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não destinou ninguém para a ira, não. Às vezes nós temos uma imagem de Deus irado, de Deus nervoso, de Deus bravo. Não. Deus não destinou ninguém para a ira, Ele destinou para a salvação. Então, busquemos a Deus nessa noite, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que muito em breve Ele voltará. Não fala dia, não fala hora, não fala quando. Não tem dia certo para falar. Amanhã, depois, Deus deixou sinais, nós sabemos disso, mas não tem nada certo ainda. Desde a época dos apóstolos, eles já estavam esperando Jesus voltar, e nós não podemos de forma nenhuma ficar presos a isso. Não podemos ficar presos a isso, mas o que nós temos que ter na nossa mente é o seguinte: se eu morrer hoje, eu vou ressuscitar um dia em Cristo Jesus. Aleluia. Se meu parente morreu hoje, ontem, tempos atrás, em Cristo, ele vai ressuscitar. É essa a chave da nossa vida, porque nós não estamos aqui para viver para sempre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu retorno ao pastor Walter fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para